divergente desse campo vetorial, que a gente chama de F, né? Por definição, é algo que me dá essa informação aqui, né? É a razão no limite que o volume vai para zero, do fluxo líquido para fora da região. Como é que calcula o fluxo líquido? Aquele conceito que a gente falou anteriormente, conceito integral, né? Integral de fluxo de ds escala f para fora da região, certo? Sobre ΔV. No limite, isso existindo, vai ser o que a gente chama de divergente, certo? Então, é uma medida disso mesmo. Por que a gente está fazendo essa razão? A gente quer que essa coisa não dependa da geometria, certo? Não dependa se esse volume for para zero, isso aqui, ou se a área for para zero, isso aqui tem uma singularidade. Então, isso aqui tem limite, geralmente. Observe que a unidade dessa operação sobre F é área vezes unidade F sobre volume. Então, a unidade do divergente, a unidade física, né? Divergente de F, a unidade, né, é unidade de campo, unidade de F, né, por comprimento do sistema SI que a gente está trabalhando por metro, né? Certo? Então, é um tipo de derivada de F, né? Porque derivada em relação ao comprimento é um sobre comprimento. Então, é um tipo de derivada que a gente vai agora deduzir, certo? Então, observe o seguinte: a gente vai agora determinar a expressão geral por divergente num sistema qualquer de coordenadas, né? A gente especificamente vai ter aí essa situação. Você tem um paralelepípedo curvilíneo no sistema UVW, né? A gente quer saber, dado um campo nesse sistema, componentes U, V e W, né? Certo? Nós temos um sistema cuja base aqui é AU, né? Deixa eu ver se eu faço isso mais para cá, por aqui talvez. O AU está para cá, só para vocês verem melhor, certo? AU. Tá? O AV, observe que eu vou desenhar de forma que dê uma sequência cíclica, né? O AV é um vetor que aumenta para cá, que dá um aumento de V para cá. E o AW é obtido do produto vetorial de AU com AV, né? Então, o AW vai para lá, certo? Né? Então, aqui não dá para ver muito bem essa... Está meio difícil de perceber, mas aqui talvez seja mais fácil, né? Certo? Então, U é uma variável que aumenta para cá, né? V aumenta para cá e W aumenta para lá, né? Comprimento desse segmento, que é associado à variável W, é DLW. Quem é DLW, pessoal? O nosso sistema H, parâmetro H, é H3 DW, né? Quem é DLU? H2, aliás, desculpe, H1 DU. E quem é DLV? H2 DV. Nós sabemos esse comprimento. Quem é o volume dessa figura, desse paralelepípedo curvilíneo? Bom, o volume é ΔV, vou botar aqui do lado. Produto dos três comprimentos, né? H1 DU, H2 DV, H3 DW, ou seja, H1, H2, H3, DU, DV, DW, certo? A nossa tarefa qual é? Calcular. O denominador da operação divergente já está aqui, o ΔV, certo? É isso aqui. Falta calcular o quê? O numerador. O numerador é o fluxo que sai dessa região fechada. Então, eu preciso calcular o fluxo em 6 faces desse paralelepípedo, certo? Eu tenho a face, por exemplo, essa face aqui da frente, né? Calcular o fluxo no sentido de AU, certo? Daí eu tenho a face de trás, né? Que está no sentido de menos AU, né? E tem uma das outras faces. Eu vou agora me beneficiar de usar um sistema de coordenadas, de vetores, de uma base cíclica de vetores. Eu vou calcular só o fluxo nessa face, o constante que está aqui, e nessa anterior aqui, o constante que está lá.
Vou só calcular essas duas. Então, essa vai ser a contribuição que eu tenho para a integral total e o resto, basta fazer permutação sig que eu obtenho o resultado. Certo? Então, essa é a situação, né? Cadê ele? Tá aqui. Ele está aqui embaixo. Né? A gente tem essas três superfícies, né? Certo? Observe o que eu quero fazer. Aqui é o constante, né? Aqui também é o constante, aqui também é o constante. Eu peguei só as três superfícies do constante. Eu quero calcular o fluxo nessa superfície azul e nessa superfície laranja. Só que na azul o fluxo é nesse sentido aqui para fora e na laranja é para o sentido para fora, no sentido de menos a U, certo? Eu vou calcular os fluxos nessas superfícies comparando eles em relação à superfície intermediária que passa pelo centro, certo? Passa pelo centro do meu paralelepípedo, a superfície branca. Tá? Então, nessa superfície branca, né? Então eu tenho essa situação, tenho três superfícies. Vou tirar isso aqui. Tenho três superfícies vizinhas, né? Uma passa pelo centro do paralelepípedo, certo? Observe, né? A área diferencial aqui, essa área diferencial, né? No sentido de AU, é esse comprimento aqui, que infelizmente eu perdi, H3 dW, né? Chama de delta W, né? Vezes esse outro aqui que é H2 delta V, né? Então, a área diferencial envolvida no fluxo é H2, H3, delta V, delta W, certo? Que é delta SU, né? Então, essa área aqui da frente é H2, H3, delta V, delta W, né? E essa área aqui, tá certo? É também H2, H3, delta V, delta W, né? Só que o sentido é menos a U, né? E o vetor normal é menos a U. Caso. Meu campo vetorial tem três componentes. No sistema UVW, né? Componente U, mais componente V, mais componente W, certo? Bom, chama essa aqui de superfície S2, essa aqui de superfície S1 e essa de superfície SU. Tá? Por que U? Porque é a superfície U constante. Né? Eu quero calcular o fluxo nessa superfície em relação ao fluxo nessa aqui. Certo? O fluxo na superfície intermediária eu vou chamar de φ índice U. Fluxo no sentido AU em SU. Tá? Quem é esse fluxo? Ora, é a componente U do vetor vezes o comprimento, vezes a área diferencial. Tá? Como essa área diferencial, o fluxo é o produto da componente na projeção na direção normal, vezes a área diferencial. Não precisa integrar, certo? É só fazer o produto das diferenciais. Né? Muito bem. Então a pergunta é a seguinte. Dado isso aqui, dado o fluxo na superfície intermediária, quem é o fluxo na superfície vizinha? Em que U varia, certo? Daqui para cá. Então, só para vocês perceberem, certo? Em relação à superfície intermediária, cujas coordenadas são o 0 vezes 0W0, aqui nesse ponto, a coordenada U varia, tá certo? Né? Aqui nesse ponto, isso aqui vai ser o 0 mais a metade da variação de U, que é mais dU sobre 2.